Para ser salvo, é preciso ter fé. E ter fé em Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Meus irmãos, façamos o sinal da cruz e nos coloquemos na presença de Deus. Ele está aqui no meio de nós. Na presença de Deus, consagremos todo o nosso ser. Senhor, eu te entrego os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas atitudes, o meu coração, todo o meu ser, a minha vontade, a minha liberdade, a minha memória, a minha inteligência, as minhas decisões, as minhas ações e intenções. E te peço nesse dia, Senhor, a graça de experimentar em mim a vida de Jesus. Senhor, que eu experimente a vida de Jesus. O texto de hoje que nós vamos meditar é a primeira carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2. Hoje vamos rezar do versículo 1 ao 10. Há 2 dias nós estamos rezando esse texto. Nós rezamos os 2 últimos versículos, ontem rezamos a primeira parte e hoje vamos rezar o texto completo. Eu vou ler. Também vós outros, outrora, estáveis mortos por vossos pecados e transgressões. Seguis a conduta deste mundo e as ordens do chefe que manda no ar, o espírito que age nos rebeldes. Como eles, também nós seguíamos os impulsos do instinto, cumpríamos os desejos e pensamentos do instinto, éramos objetos da ira como os outros. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor que teve por nós, estando nós mortos por causa dos delitos, nos fez reviver com Cristo. Gratuitamente fostes salvos. Com Cristo Jesus nos ressuscitou e nos fez sentar no céu, para que se revele aos séculos futuros a extraordinária riqueza de sua graça e a bondade com que nos tratou por meio de Cristo Jesus. Gratuitamente fostes salvos pela fé, não por mérito vosso, mas por dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se orgulhe. Somos criatura dele, criados por meio de Cristo Jesus, para realizarmos as boas ações que Deus nos confiara como tarefa. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. A salvação só vem a nós por meio de Cristo. E por que a salvação vem a nós por meio de Cristo? Primeiro, porque Cristo é o Filho de Deus. Segundo, porque Cristo é o novo Adão. Se o primeiro Adão foi rebelde, diante da ordem de Deus, se rebelou e caiu, Cristo é o Adão obediente. É aquele homem que em tudo cumpre a vontade do Pai. Ele vai até a morte por causa dessa vontade e ressuscita. Olhando para Cristo, seguindo seu exemplo e aceitando-o pela fé, acreditando em Jesus Cristo, ouvindo a palavra de Cristo e seguindo seus ensinamentos, eu e você conseguimos trilhar o caminho da salvação. O caminho da salvação, meu irmão, é um caminho que se faz pela fé. Ninguém merece a salvação. Não há obra nenhuma que eu ou você possamos fazer que mereça para nós a salvação. A salvação é puro dom de Deus, mas é preciso ter fé para obter a salvação. E a fé é o que nos faz viver as obras de Deus. Ter fé não é apenas um ato mental. Eu apenas não digo eu tenho fé, mas fé é uma experiência, é uma decisão de viver as obras que Deus determinou que nós vivêssemos. Pela fé, nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Pela fé, nós escolhemos viver de acordo com a vontade de Deus. O mundo nos dá muitas opções e nós podemos escolher
a forma de vida que queremos viver, aquilo em que queremos acreditar, o caminho que queremos seguir. A fé nos deixa livres para escolher o caminho. Mas quem tem fé verdadeira, faz uma opção por seguir o caminho que é o próprio Cristo. Na verdade, a fé é um caminho que a gente segue. É uma decisão que vem a partir de uma experiência do coração. Nós decidimos acreditar em Jesus Cristo. E nós decidimos seguir o seu caminho. E por isso, nós nos salvamos do mundo perverso, do mundo rebelde, e vamos trilhando as trilhas, vamos seguindo as trilhas que nos levam à salvação. Ninguém se salva porque quer. A salvação é um puro dom de Deus. Salvar a própria alma, salvar a própria vida, não é algo que eu posso fazer, ou que você pode fazer. É algo que só o Filho de Deus pode fazer. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é que dá sentido à nossa vida. É pela fé que nós encontramos sentido. Quantas pessoas que naufragam na falta de sentido da vida, se desesperam, se distanciam do projeto de Deus, desacreditam que Deus tem amor, que Deus tem bondade, e entregam os pontos, alguns pelo suicídio, outros pela depressão. Tantos estragam a própria vida porque não encontram sentido para viver. E de fato, meu irmão, a vida não parece que não tem muito sentido. O único sentido que nós temos para a vida é a fé que dá. É olhando para Cristo. É seguindo a palavra de Cristo. Pela fé que nós vamos a cada dia dando sentido à vida. Quem não acredita em Cristo tem muita dificuldade de encontrar sentido em tudo que existe. Porque o mundo tem muitas tribulações. Jesus mesmo nos disse, no mundo havereis de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. É pela fé que nós venceremos também o mundo, que nós venceremos o sistema do mundo, aquilo que o mundo ensina e os problemas que o mundo apresenta. É a fé que nos garante a paz. Meu irmão, minha irmã, é a fé que nos conduz à salvação. Eu acredito em Cristo e por acreditar em Cristo, eu rejeito tudo aquilo que não é de Cristo para viver a felicidade e a paz. Reza esse texto. Leia versículo a versículo com muita calma, parando onde você se sente tocado. Depois converse com Deus de tudo que veio hoje ao seu coração. E fique um instante de silêncio para completar tudo, saboreando a presença de Deus. Ao final, pegue seu caderninho, você já sabe, registre ali que foi bom, que foi difícil, os compromissos. E no dia de hoje, procure fazer atos de fé. No meio das tribulações que você vive hoje, em meio às dificuldades do dia de hoje, procure fortalecer a sua fé, querendo em cada momento do dia de hoje viver aquilo que Jesus fala. Meu irmão, minha irmã, no final do dia de hoje, reza o Salmo 138, 139, meditando ali a beleza do Deus que nos conhece e nos ama. Agora que esse vídeo termina, lembre, esse vídeo só foi para preparar o grande encontro que você vai começar a partir de agora, que é o encontro da oração. Até mais.